Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Reencontro, programa produzido e distribuído pelas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, dia 16 de março de 2022, estamos chegando para mais uma edição do programa Reencontro. Estamos aí com o estudo do Evangelho de Mateus e toda quarta-feira para nos acompanhar e também discutir e refletir junto com a gente no programa Reencontro, Jorge Salomão. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo a mais um programa Reencontro. Bom dia, Theo. Bom dia às nossas amigas, aos nossos amigos. Muita paz a todos vocês. E antes de qualquer outro recado, a gente já faz aí a nossa oração. Agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos, de podermos conversar sobre as palavras que Jesus nos deixou, sobre os ensinamentos que os Espíritos nos trazem todos os dias, a cada momento, para que nós possamos evoluir enquanto aqui na matéria. Pedimos também aos bons Espíritos que intuam Jorge em suas palavras, que nos ajudem na condução desse programa, e que você se sinta bem acompanhando mais esse programa e que possamos, de alguma maneira, ajudar você a ter, se não um dia melhor, daqui para frente ter bons pensamentos e assim a gente pode ajudar uns aos outros. O programa Reencontro está no ar a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos. Agora passar um recadinho para vocês que podem acompanhar a nossa programação através da Rádio SEAC no site www.radioseac.com.br. E outro dia, fazendo aí umas pesquisas, a gente está com uma audiência até interessante dentro do estado de São Paulo, no que diz respeito às rádios religiosas na temática espírita. Mas caso você venha acompanhar mais a nossa programação, divulgar para os amigos, compartilhar que nós temos aí a Rádio SEAC 24 horas no ar, trazendo palestras, reprise de programas. Temos palestras com Richard Simonetti, audiolivros espíritas, novelas espíritas, tem muita coisa bacana. Tem o Coen com Moisés Rossi, um curso completo de espiritismo. A cada semana temos uma aula nova com o Nazil Canarim Júnior e assim a gente traz um conteúdo divulgando a doutrina espírita e mostrando para aquelas pessoas que ainda não conhecem como é a doutrina dos espíritos. E para o nosso programa de hoje, Jorge, nós temos aí, na sequência do estudo do Evangelho de Mateus, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, dos versículos de 21 até o 26, que começa da seguinte maneira: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Jorge? Theo, amigos, amigas, na semana passada o tópico estudado referia-se à fala de Nosso Senhor quando ele disse: Eu não vim destruir a lei. Tanto que não veio destruir a lei, que o tópico de hoje, ele diz respeito à complementação da lei com base nos novos ensinos oferecidos por Jesus. E é exatamente esse ensino que nós estamos vendo aí no tópico de hoje, no capítulo de hoje, que Jesus, além de ter dito que não veio para contrariar a lei, que lei seria essa? Os 10 mandamentos, que está lá no capítulo 5, dos versículos 16 a 20
do livro de Deuteronômio. Então Jesus não veio revogar essa lei, mas veio dar uma complementaridade, um entendimento mais amplo sobre o que seria necessário que nós entendêssemos. Porque ele deixou muito bem claro que não bastasse tão somente cumprir-se os 10 mandamentos, a lei de Deus. Não é o suficiente, tanto que no último item que encerra o estudo da semana passada, o último versículo da semana passada, Jesus diz o seguinte, que olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, em verdade vos digo que não entrareis no reino dos céus. Significando o quê? Os fariseus, os saduceus, eles se apegavam muito à letra, se apegavam aos 10 mandamentos. Você perguntava, eles falavam decore salteado. E Jesus disse que não bastava tão somente conhecer a lei, mas era preciso, além de conhecer a lei, exercitá-la. E justamente no tópico de hoje nós estamos vendo Jesus dar uma linha de ação e não somente de decoração dos textos sagrados. Por quê? Ele diz, olha, é verdade que está escrito na lei que é proibido matar. Porque você sabe que se matar alguém, naturalmente, você vai ser réu em juízo, vai ser julgado. Aí ele diz, isso é verdadeiro? Sem dúvida alguma, é fato, não se discute. Aí ele diz, mas não basta tão somente não matar. É imperioso que se entenda também que você não pode ofender ao seu semelhante. Nós estamos vendo aí as injúrias, as calúnias, as difamações. Quando Jesus diz, não é tão somente o ato de matar que vai fazer com que a pessoa seja réu em juízo, mas também a agressividade verbal. Olhem só o alcance da boa nova de Jesus. Não é somente não matar, mas, além disso, é preciso não injuriar, não blasfemar, não caluniar contra o seu semelhante. Por quê? Porque também você terá uma punição, e não é uma punição simples. Se a lei trazida por Moisés diz, no primeiro item dos 10 mandamentos, não matarás, Jesus complementa o não matarás e diz que nós não deveremos tratar mal aos nossos semelhantes, que não deveremos fazer uso inadequado da palavra que agrida aos nossos semelhantes. Porque, repito, sofreremos uma condenação, seremos também julgados. Porque aqui, Theo, nós estamos vendo o quê? Aqueles assassinos, observe bem, que Jesus, ele fala, os assassinos da vida física, não matarás. Mas para depois, junto com não matarás, dizer também que você não deverá xingar o seu irmão, o seu próximo. Raca era uma expressão da época que significava desmiolado, louco. Vamos mandar um alô aqui para o pessoal que já nos acompanha. A Maria de Fátima Martim, a Maricota, aqui no YouTube, junto com a Lucilene Moura, nos acompanhando. Bom dia para vocês. A Paula Francine, o Marcelo Stu, a Maria José Vilas Boas e a Rosana Barreto. Deixa eu ver se da hora que eu anotei, chegou mais alguém aqui no Facebook. A Roseli Marques também está aqui com a gente. Lembrando, viu, pessoal, que hoje eu vou sortear um livro para vocês ao final do nosso programa. Portanto, fiquem até o final, que dentre as pessoas que eu consegui anotar aqui, eu vou fazer um sorteio entre vocês e a gente vai presentear vocês com um livro do que é aí que o Sidney oferece pra gente, né? Aí a gente escolhe um livro do Sidney e manda para vocês depois.
Antes da minha primeira pergunta, Jorge, eu quero passar já a pergunta do Marcelo Stu aqui. Eu até anotei ela no papel, porque o Facebook costuma suprimir alguns comentários. Tem alguns comentários que a gente deixa aqui para ler depois e o Facebook acaba tirando ele aqui da nossa visão. Ele diz assim, a gente estava falando, Jesus começa aí com esse não matarás, mas quem matar será castigado, né, pelo juiz do tribunal. E ele fala, se por acaso o seu irmão quer te matar e você antes disso mata, você será julgado por se defender? Você fez uma colocação inteligente, Marcelo. Bom dia, amigo. Se defender. Se nós formos ali no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, nós vamos nos defrontar com o seguinte dispositivo, que trata da legítima defesa. A legítima defesa, legítima, aquela da qual não se tem dúvida de que você não tinha outra alternativa naquele momento, senão revidar, inclusive matar o seu ofensor. A legislação penal, que é uma legislação tipicamente humana, ela exculpa, ou seja, não fixa punição alguma àquele que não revide para defender a sua vida ou a vida de outrem. Ele não será condenado pela legislação humana, que é imperfeita, falha, que não dirá em relação à legislação divina, que sim, nos permite, dentro dessa legitimidade, que não há dúvidas de que não havia outra alternativa para nos defendermos, senão confiscarmos a vida do nosso ofensor, nós também não seremos punidos. Desde que, nos valendo aí do artigo 25 do Código Penal, da seguinte expressão, do seguinte requisito, que essa defesa, que essa morte ocasionada ao nosso agressor, ela seja legítima, ou seja, que não exista qualquer dúvida de que nós, naquele momento, não tínhamos outra opção senão acabarmos com a vida do nosso ofensor, numa legítima atitude de defender a nossa vida, ou a vida de outrem, de um parente, de um amigo, por exemplo, naquele momento difícil que a reatividade, a impulsividade, a instintividade que nós temos era de defender a nossa vida destruindo a vida alheia. Nessa situação, nessa estrita hipótese da legítima defesa, Marcelo, sem dúvida alguma nós não teremos qualquer tipo de punição. Tá certo, muito bem colocada aí a pergunta do nosso amigo Marcelo Stu. Já mandei aqui um alô para Roseli Marques e só informar para vocês que o livro que a gente vai sortear ao final do programa é de autoria do Wellington Balbo, que também é companheiro nosso aqui, enquanto morando aqui em Bauru, ele também era colaborador aqui da casa, fazia palestras aqui. Hoje ele mora, se não me engano, na Bahia. Você sabe se é na Bahia, Jorge? Não sei. Eu acho que é na Bahia que ele mora. Desconheço. Esse livro é muito bonito, de autoria de Wellington Balbo. Ao final do programa, a gente vai contemplar um de vocês com o livro Pérolas Devolvidas, que é uma cortesia do nosso amigo Sidney Fernandes. Ô Jorge, você falou aí sobre matar, né? E hoje em dia existem muitas maneiras de se matar uma pessoa, de se matar um sonho, de se matar qualquer que seja uma outra situação. Você citou aí nas suas palavras anteriores a fala, né? Então, a palavra, os atos também matam. Não é só o matar de tirar a vida da pessoa. Eu acredito que Jesus também estava caminhando por essa vereda aí, né? Do matar nesse sentido que hoje é muito comum através de redes sociais, o próprio bullying é um jeito de podar as pessoas. Esse matar com atos e palavras também pode se encaixar nisso que Jesus está falando aqui para a gente hoje, Jorge? Sem sombra de qualquer dúvida, Theo, porque olhem a capacidade intelectual, o conhecimento, a sabedoria de Jesus. Por mais que nós adjetivemos essa capacidade extrema de Nosso Senhor no tocante à questão intelectiva, à questão da sabedoria,
ainda vai ser muito pouco. É. Porque olhem a construção, a forma como ele constrói o seu ensino. Primeiro, o que ele coloca ali em evidência? Matar alguém, segundo reza lá em Deuteronômio, segundo 16, a proibição da lei divina. Matar alguém é proibido, não matarás. Então ele coloca, ele aguça a curiosidade da turma. Ele é um pedagogo. Uhum. Ele fala, o que a lei diz, minha gente? Não matarás. E depois ele diz, eu, porém, vos digo que também, dizendo que se constitui numa forma de assassinato, que se constitui numa forma de matar alguém, o uso inadequado, o uso desequilibrado do verbo. Aí Jesus se apega ao aspecto subjetivo da nossa ação, ou seja, quando nós temos uma palavra na mente e nós a proferimos, nós estamos agredindo. Nós estamos com isso, Jesus, por isso que ele coloca, não matarás. Uhum. Nós estamos, por isso, cometendo a chamada morte moral. Olha só, se a morte física corporal vai gerar uma punição, a morte moral, essa que você exemplificou, Theo, de nós, por exemplo, comparecermos a uma rede social e de repente enxovalharmos a honra de alguém, nós estamos matando essa pessoa por dentro. Nós estamos na condição de assassinos da paz alheia. Há pessoas que se dizem, que se gabam, nunca matei uma mosca, nunca matei um animal, mas não pensam duas vezes de matar a paz alheia, por exemplo, comparecendo a uma rede social e falando mal da vida alheia, condenando as condutas, às vezes equivocadas, de outrem. Dentro do lar, é o marido, é a esposa, é o filho. No trabalho, o patrão ou empregado com seus colegas, que usam dessa conduta desprezível que se chama bullying, difamação, calúnia, injúria, e lançam palavras ofensivas achando que isso não vai gerar qualquer tipo de reação por parte da lei divina, e veio Jesus dizendo, cuidado, se matar vai gerar o efeito de você sentar no banco dos réus, você também vilipendiar, desprezar, humilhar, assassinar a paz alheia, vai também dar a você um lugarzinho no banco dos réus. É. Olhem só, Jesus nos mostrando um aspecto mais específico, mais profundo da lei de Deus, que enreda todos nós, os que porventura nos arrogarmos na condição de cumpridores dos preceitos da lei divina. Não mato, nunca matei um animal sequer, mas nos esquecendo, e Jesus nos recorda e nos ensina, quando ele diz que ele vai dar um complemento à lei de Deus, ele já está então dando um complemento dizendo, então não pensem vocês que é ser ou fazer como os saduceus, os fariseus faziam e fazem, só seguir aqueles preceitos, pronto, acabou no aspecto formalístico. E Jesus diz, eu porém vos digo que a situação é mais embaixo, ou seja, também pelo uso das palavras agressivas, palavras ferinas, palavras agressivas, direcionadas aos destinatários da nossa peçonha, da nossa ira. E Jesus fala em ira, ou seja, da nossa raiva, porque no momento de raiva, nós projetamos o nosso veneno, a nossa peçonha, e isso envenena a pessoa, isso machuca, fere, isso mata, inclusive, o indivíduo. Com certeza, Theo.
Jesus está aí se referindo a esse assassinato pelas palavras. E como a gente falou aqui, né, Jorge, a questão das redes sociais, a pessoa ela tem todo um tempo de análise, né? Porque vamos supor, eu chego aqui no meu computador, pego meu teclado e começo a escrever. Então, eu fico pensando depois numa pessoa que vem se desculpar de uma situação dessa, assim, tudo bem, mas o tempo que ela demorou ali para digitar e tudo, quem falou, na hora da raiva você até fala alguma coisa, você pode até dar uns empurrão na pessoa, mas ali numa rede social você tá tranquilo, você tá podendo digitar, você errou uma letra, você volta, você apaga, aí a pessoa vai e escreve um texto criticando uma obra de uma pessoa, talvez a pessoa não desenhe muito bem, a pessoa fala, nossa, que desenho horrível, ou a pessoa mostra um trabalho e fala, nossa, isso daí não tem nada a ver, você não vai para lugar nenhum. Tudo isso é um tipo de agressão, e esse tipo de agressão, o jeito de perdoar é um pouco mais complicado por causa dessa tranquilidade na hora de poder chegar ali e postar. A pessoa não tá com raiva ali batendo no teclado que não vou escrever rápido antes que a minha raiva passa. É complicado, né, Jorge? Então, bem complicado, por quê? A legislação penal dos mundos civilizados tem um dispositivo normativo que dispõe que sempre se constitui numa situação de qualificador, ou seja, de agravar a pena de um determinado delito, de um determinado crime, a premeditação. Então, quando você fala que a pessoa está lá na tranquilidade do seu lar, diante do seu computador e ali pensando no que vai lançar numa rede social depois de estar digitando, a pessoa, quanto mais ela arquiteta na forma de atacar a honra alheia, mais ela será punida com severidade. Por quê? Porque a premeditação ela é desprezível, porque a pessoa teve naquele momento que estava ali arquitetando como que ia ferir alguém, ela teve possibilidades, inúmeras possibilidades de desistir da sua ação, da sua conduta. Mas ela arquitetou, ela premeditou. Então, a lei penal dos países civilizados, ela estabelece que a premeditação na realização de um crime se constitui numa causa de agravamento dessa pena. Por quê? Vai ter uma punição mais severa porque a pessoa teve momentos para desistir, não foi naquele momento de explosão, numa violenta emoção explode. E aí acaba fazendo o errado. Foi no momento de raiva, no momento de explosão. Vai ser punida? Vai, mas não como aquele que no momento de calculismo, de frieza, de tempo, pôde desistir da sua atitude de ferir, de magoar, quem quer que seja. Entendi. Ô Jorge, quando ele fala aqui, nesse trecho do texto, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só, é Jesus combatendo a hipocrisia. É Jesus combatendo a demagogia, a falsidade. A ostentação, né? A ostentação, a dissimulação. O altar aí, Theo, nós podemos compreender que se trata, seja a nossa consciência, o altar da nossa consciência, ou seja, eu estou na minha casa naquele momento de fazer a prece, de orar, de ter uma comunhão com Deus. E de repente, no altar da minha consciência, quando eu peço, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos, pela força, pelo trabalho, pela saúde, pela família, etc e tal. Eu peço que o Senhor me perdoe de eventuais deslizes. Opa! Aí, de repente, no altar da minha consciência... Alguém levanta a mão, né? Exatamente. Vem a lembrança de alguém que eu magoei com o uso das minhas palavras ferinas, carregadas de peçonha. Aí, no altar da minha consciência, antes de eu fazer essa oferta, antes de eu pedir a Deus me perdoe, o que eu tenho que fazer? Como Jesus vai nos ensinar mais adiante quando veremos o Pai Nosso, tem um trecho que diz, Pai, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado as ofensas alheias.
o tribunal da nossa consciência vai dizer, você está pedindo que eu te perdoe? Recorde-se que você tem alguém que está precisando do teu perdão, e você até Vai agora soar não uma deu. sirene lá, né? Uma sirene, uma lâmpada amarela acendeu ali. Tipo, cuidado, preste atenção. Significando Jesus dizendo, de nada valerá, seja no tribunal da nossa consciência, que é o altar, seja nos altares das igrejas, dos templos religiosos, dos centros espíritas, nós irmos lá fazer a nossa oferta, dizer para todo mundo, eu estou aqui no centro. Eu estou frequentando o centro espírita, estou assistindo palestra, fazendo palestra, dando passo, sendo médium, doutrinador, dirigente, que seja, eu estou aqui na casa. Tá, você está aí no altar, você veio fazer a tua oferta, você veio com a tua presença comparecer perante a consciência de Deus para você louvar a Deus. Mas, de repente, você se lembra que você está indo à igreja, ao templo, ao centro, e que você tem um entrevero, ou seja, um mal entendido, alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, calma lá. Você não está presente de corpo e alma. Por quê? Porque existe uma querela, uma pendenga, um problema, um conflito, que primeiro você precisa resolver para depois você querer mostrar que você é religioso. É. E qual, Jorge, seria, vamos dizer assim, um agravante para a pessoa que até tem a noção dessa situação, mas durante toda a vida vai lá na consciência, apita e fala, não, deixa quieto, o senhor, não, e vai indo. Quando chegar na espiritualidade, como que é esse tipo de rememoração e se vamos usar aqui a palavra julgamento, a gente sabe que não tem, é a própria consciência que vai julgar, mas como que funciona essa virada de página, Jorge? Então, e Jesus, ainda de uma forma mais profunda e abrangente, Theo, quando ele se refere a esse altar, que é o tribunal da nossa consciência, ou altar, entenda-se, as instituições, os templos religiosos de uma forma em geral, ele não diz tão somente que ele diz principalmente, observe bem a colocação da fala de Nosso Senhor, que enquanto nós estamos a caminho, enquanto nós estamos aqui na Terra, aproveitando da oportunidade dessa existência de tempo e oportunidade. Durante a jornada, né? Durante a jornada. Por quê? Porque depois que terminar essa nossa jornada e formos chamados à prestação de contas pela morte, pelo desencarne, aí a coisa vai pegar. Aí teremos sérios problemas. Como quando se refere o irmão X, ou Humberto Campos, naquela mensagem intitulada Treino para a Morte, quando ele nos diz: resolva os seus problemas enquanto você está aí na Terra. Porque se acontecer de você não resolver esses problemas e ser tangenciado pela morte, ainda com essas pendências... Com a prova do crime na mão, né? Com a prova do crime na mão, você não vai descansar, como muitos costumam pensar que a morte é um estado de descanso, de repouso. Não é. É um erro pensarmos que quem morre descansa. Ninguém descansa. Então, você diz, irmão X, você não vai descansar do outro lado. Por quê? Você vai estar diuturnamente incomodado com aquele conflito que você não resolveu. É Jesus deixando muito bem claro, olha, enquanto estás a caminho com teu adversário, com teu ofensor, resolva, por favor, resolva, porque do outro lado não vai ter mais tempo. Aí vai haver pranto e ranger de dentes. Aí vai haver o quê? Um inferno. Não que a pessoa vai para o inferno, mas o inferno psicológico da pessoa, olhar para trás com uma visão mais ampliada da realidade, porque do outro lado a nossa visão se amplia. Aqui a nossa visão ela é estreita porque estamos aí à mercê da influência da matéria. Nós temos uma percepção muito pequena, mas do outro lado a percepção dá uma ampliada e olhamos para trás e falamos, meu Deus, por que eu não fui resolver isso? Porque agora aquela falta de solução daquele problema hoje me acompanha e me deixa num estado de inferno astral
que você não faz ideia o grande sofrimento que eu estou passando agora. Por uma questão simples de tudo. Mobilizada essa questão de não ter resolvido esse conflito quando estávamos a caminho com nossos adversários, nossas vítimas, por uma questão de orgulho. Sim, orgulho. E orgulho, do outro lado da vida, o orgulhoso, ele será severamente punido. Mandar um alô aqui para Tiese Lopes Pinto, que chega com a gente aqui também acompanhando o nosso programa através do YouTube. E lembrando a vocês que hoje, no final do programa, a gente vai sortear esse livro aí, ó, Pérolas Devolvidas, do nosso amigo Wellington Balbo. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E no final do... E não precisa escrever nada não, viu, gente? Eu tô anotando os nomes aqui. Hoje tá mais tranquilo, não tem, assim... Por enquanto, não tá muito corrido para anotar. E no final a gente faz o sorteio para vocês. Ô Jorge, você falou aí sobre essa situação, né, durante a jornada e tal. Aí me veio na mente o desenho de tipo, na hora da prova. Na hora da prova a gente tem aquele tempo ali para responder as questões. Aí a hora que soou o alarme, a hora que deu tempo, a gente tem que entregar a prova para a professora. Só que durante a prova, se você estudou ou não, você pode ter esquecido alguma coisa, você entregou a prova, não dá para responder mais. Aí depois você tem como consultar o livro, né? Ou consultar o livro, você vê o que... Nossa, eu errei essa. Nossa, essa daqui eu sabia, mas eu não respondi porque não sei o que lá. Dá para entender a nossa vida aqui na matéria e depois quando vai para a espiritualidade, como essa situação aí, né? Aqui, por enquanto, a gente tá na hora da prova, respondendo as perguntas, vendo o que acerta, vendo o que erra. Aí depois, a hora que vai para a espiritualidade, é a hora que você vai poder olhar no livro e ver as respostas certas, as que você respondeu e as que você não respondeu. Só que aí você já tá lá, né? A prova já foi entregue, depois você vai receber ela corrigida, né? Exatamente, Theo. A comparação, a analogia é muito oportuna. Por quê? De fato, quando nós estamos aí no momento de realização de uma prova, nós olhamos todas aquelas questões e pensamos, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria gabaritado nessa prova, porque ela está fácil, mas eu não me recordo. Por quê? Porque eu não estudei. Do outro lado da vida ocorre o mesmo. Quando nós tivermos consciência de que questões que nos foram postas pela vida enquanto estávamos aqui na jornada existencial eram questões que exigiam um pouquinho só de paciência, humildade, resignação, serenidade, compreensão, tolerância, e nós não agimos dessa forma, pelo contrário, nós agimos com impulsividade, com agressividade, ou seja, nós nos enveredamos pelo terreno do erro. Do outro lado da vida vai acontecer o mesmo quando acontece com os alunos que lamenta. Puxa, se eu tivesse aproveitado um pouquinho mais da existência e tido um pouquinho mais de paciência, de tolerância, de compreensão, hoje eu não estaria aqui na condição de um aluno que terei que repetir a minha prova. Todos teremos que repetir, mas o problema é quando nós teremos que repetir as mesmas questões pelas quais nós não conseguimos passar. A questão da paciência, da humildade, da serenidade, da compreensão. Voltaremos à vida premidos pelas mesmas circunstâncias que vão produzir em nós o estado deplorável de desequilíbrio para que nós adquiramos o equilíbrio. Uhum. Assim como o aluno que não estudou, mas viu que a prova estava aparentemente fácil, mas não se lembrava de nada porque não estudou, ele vai ter outra oportunidade? Ele vai repetir. Vai fazer as mesmas questões, porque isso mostra que ele não aprendeu a lição na conformidade que o professor havia colocado ali em forma de questões. Ou seja, você foi mal, então significa que você não entendeu bem a aula, você não estudou. Volte de novo a estudar a matéria A, B, C, D e E, que você então vai ter que provar que você aprendeu para você ter uma ascensão, ou seja, um movimento para frente, uma aprovação. O mesmo acontece sobre o aspecto espiritual de nossas vidas. Até nessa questão também de se reconciliar, de aprender a perdoar a pessoa antes de fazer ali a análise da nossa consciência. Dá para entender também que a gente passa por uma recuperação durante a vida, Jorge? Porque que nem na escola, se você não foi bem durante o ano, você tem um momento final ali de repassar algumas situações para tentar passar de ano.
suponhamos que eu não fui muito bem durante a minha vida, mas ali no final da vida, vamos supor que eu pego ali uma doença ou um câncer ou alguma coisa e eu passo por um certo estágio de análise mais profunda, né? Tipo, e aí? Aí durante esse momento a pessoa revê algumas coisas, até se reconcilia com certas situações. Dá para entender como uma recuperação para a hora que chegar lá, na hora de repetir a matéria, ou repetir o ano, repetir a mesma série, não ser tão radical, não voltar tão atrás assim, não ser uma encarnação tão complicada para aprender bem na marra mesmo? À mercê da bondade e misericórdia de Deus, Theo, a espiritualidade, nós vemos isso nas obras de André Luiz, chega a produzir situações adversas, situações essas não registradas no script existencial daquele indivíduo e que surgem como forma de misericórdia divina, em forma de doença ou de situações difíceis, visando a espiritualidade com isso, fazer com que nós aprendamos a estar mais atentos, porque a vida nossa pode ser que esteja próxima de ser extinguida fisicamente falando, e para que não cheguemos do outro lado piores do que quando aqui chegamos, a espiritualidade então cria situações adversas, muitas vezes em forma de doenças, às vezes no final da vida daquele indivíduo, porque se olha para trás e viu que ele não fez absolutamente nada. Nada, né? A espiritualidade provoca uma doença para pelo menos para que essa doença ajude, minimamente que seja, mas vai ajudar a dar uma expurgada nos erros, nas faltas, nas falhas que essa pessoa perpetrou, cometeu ao longo da sua existência. E essa doença não estava ali na programação, mas foi o quê? Um acidente de percurso provocado pela espiritualidade para, olha, esse camarada está com 1 ano de existência aí na Terra, que nós estamos vendo aqui da sua ficha espiritual. Só que ele está indo de mal a pior. Ele é um tranqueira. Mas nós não podemos deixar que ele chegue do outro lado da vida, nesse lado da vida, nesse estado de tranqueira. É pior, vai ser pior ainda para ele, né? Então, vamos provocar uma doença para que essa doença promova nele ao menos um pouquinho de reflexão, de melhora íntima, porque geralmente na doença as pessoas dão uma pequena melhorada. Quando a pessoa cai doente, ela fala, ai meu Deus, me ajuda a passar por isso, porque se me ajudar eu vou dar cestas básicas, vou perdoar, vou amar mais. Só que a pessoa melhora, isso tem uma história semelhante dessa ali naquela obra de Humberto Campos, Estante da Vida, em que o filho constantemente só causava danos à família e à sociedade. A mãe orou para Deus, para a espiritualidade, para que desse uma doença e o filho ficasse ali, então, inerte numa cama, para que ele evitasse de se comprometer cada vez mais. Para nos prejudicar, né? E aí a espiritualidade ouviu o apelo dessa mãe e gerou uma doença. E o rapaz ficou lá, acamado. Aí chegou o momento que a mãe ficou triste, vendo o filho sofrer. Ele, numa situação mais humilde, de aceitação, etc e tal. Aí a mãe fez uma prece para que a espiritualidade curasse o filho foi curado. O que aconteceu? Continuou no mesmo comportamento. Significando que a doença ela é salutar para nós, espíritos recalcitrantes no mal que ainda somos, para fazer com que nós passemos a fazer uma autoanálise, uma reflexão e nos tornemos um pouco melhores, porque a doença tem essa eficácia, tem esse efeito de quebrar as algemas que nos prendem à nossa arrogância, à prepotência, ao nosso orgulho. Ela nos faz refletir mais sobre a vida, porque ela nos mostra a finitude da nossa vida, como aconteceu e está acontecendo agora, não como o ano passado, nem o ano retrasado, no caso da pandemia. Essa doença nos mostrou que a finitude da vida. Nós estávamos vivendo aí, ombreando com esse vírus letal e amedrontados todos, porque estávamos vendo a mancheias nos noticiários, pessoas morrendo. 2, 3, 4, 5 mil pessoas por dia por conta dessa doença. Isso nos fez repensar o quê? A finitude da vida, ficamos com medo. Voltamos para a nossa crisálida e fizemos uma autoanálise, uma reflexão. Puxa, eu preciso melhorar. Porque se essa doença me pegar agora, como está pegando gente aí do meu convívio,
Eu estou enrolado, por quê? Porque eu estou com um monte de pendências para ser resolvidos, como essa que eu não terminei minha prova ainda, Não terminei minha prova, e aí eu tenho um monte de dívidas. Eu tenho um monte de erros para consertar e não vai dar tempo. Mandar um alô aqui para Regiane Leso, chegando com a gente, acompanhando pelo YouTube. E também mandar um alô especial para Cássia Guerra, acompanhando a gente aqui no Facebook. A Regiane Leso fez um comentário que eu perguntei para ela se eu poderia falar. Aí ela não respondeu, eu vou falar, porque ela continua falando aqui da situação. Ela disse que tem uma pessoa, a gente falando ainda sobre a questão da reconciliação, né, Jorge? Tem uma pessoa na família que humilha ela há anos. E ela diz que não aguenta mais. Ela está tentando ser parcial, quer dizer, ser paciente, mas ela diz que está difícil. E o duro que o convívio com essa pessoa é necessário, porque essa pessoa depende dela para cuidados dentro da família. Ela disse que ela ora para Deus, tudo, mas ela falou que está realmente muito complicado. E o que fazer numa situação dessa, Jorge? Você convive com a pessoa ou você, quase que um depende do outro, e tem esse comportamento para com uma outra pessoa da família, e tipo, tudo bem, ela diz que está orando, ela está pedindo, ela está vendo que está difícil, por enquanto ela ainda está levando. Mas como que dá para dar um up nessa situação? Primeiramente, nós reconhecemos como sendo uma situação difícil, sim. Complicado. Relacionamentos interpessoais humanos não é fácil. E dentro da família ainda mais. E dentro da família, então, piorou. É difícil. É pisar em ovos. É um terreno onde nós temos um terreno minado, que a qualquer momento pode explodir. Mas nós temos que baixar a cabeça e dizer amém sempre, muitas vezes, a agressividade, a falta de respeito, a falta de educação, ou às vezes até mesmo uma situação humilhante? Não. Não. Porque o próprio Cristo havia nos dito o seguinte: sede mansos como as aves do céu, e também astutos como as serpentes. É Jesus nos mostrando que ninguém veio ao mundo, e nem deve ser assim, capacho dos outros. Ninguém veio para ser capacho dos outros. Ninguém veio para ser bonzinho. Bonzinho é sinônimo de bobinho. Para ser bons. Nessa fala de Jesus, ele está nos ensinando a sermos bons. Nos mostrando, nos deixando muito bem claro que o mundo não é um oásis, um paraíso, não. Que as pessoas não são oásis, jardins ou paraísos. São, às vezes, verdadeiros espinheiros, verdadeiras pedras em nosso sapato e nosso caminho. Mas, uma coisa é certa, nós temos que agir. Reagir não, agir é algo pensado, raciocinado, refletido. Reagir é instintivo, é briga, é guerra, e não é isso que Jesus quer. Não quer que nós reajamos, quer que nós ajamos. Quando ele disse, mansos como as aves do céu, astutos como as serpentes. Olha só, astutos. Nos mostrando que nós não podemos ser capacho de ninguém. Nós temos que ter o uso da palavra. Isso é até pedagógico, providencial. Uma palavra bem colocada, bem posta, sem ferir, sem ofender. Porque se costuma dizer que não há conflito, por mais difícil que pareça ser, que não se resolva com uma boa dose de diálogo. Agora, ficar sofrendo humilhação, não dá. Não dá. Nós não viemos para isso. Ah, faz parte da minha prova. Não. Não necessariamente. Aquilo que está em nosso domínio, para dizermos basta, então não entra no cômputo do aspecto kármico, da expiação. Porque depende da gente, né, Jorge? Depende de nós. Há situações que não dependem de nós. É verdade. Aí entra no cômputo das questões kármicas, das questões expiatórias. Aí nós temos que dizer amém, temos que ter humildade. Por exemplo, veio uma doença terrível aí. E os médicos falam, não tem cura. E aí? Isso está no meu domínio e não querer estar doente? Não está. Por mais que eu tenha me cuidado, a doença veio. Isso é kármico. É kármico. Não tem o que eu possa fazer. Eu não tenho poder de ação diante de uma circunstância dessa. Agora, nós temos que verificar. Eu tenho poder de ação dentro dessa situação? É uma situação mutável ou imutável?
Se for imutável, é kármico, não tem o que fazer, a não ser nos resignarmos. Agora, se for uma situação mutável, modificável, que nós temos poder de ação, de decisão, aí já não é mais prova. Então, nós não temos a obrigação, a obrigatoriedade de baixarmos a cabeça e ficarmos ali sendo humilhados, espezinhados, porque isso não faz parte do contexto de nossa evolução jamais. Ô Jorge, mandar um alô aqui, ó, pro Joel Machado Lacerda, tá aqui acompanhando a nossa programação, também o Rony Apolinário, e eu já tinha mandado aqui o alô pra Cássia Guerra. Obrigado pela presença de vocês. Só lembrando, no final do programa, a gente vai sortear, é aqui, né? Vai sortear esse livro que tá aparecendo aqui do lado, para quem participa do programa de hoje, o livro Joias, Pérolas Devolvidas, de autoria do nosso companheiro Wellington Balbo. E tem um trecho aqui, Jorge, que eu gostaria que você comentasse, a gente já está aí se aproximando do final do nosso programa, que eu gostei desse pedacinho aqui, viu? Esse pedaço aqui onde ele fala aqui, ó, em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Que expressão fenomenal, Theo, essa de Jesus. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. É Jesus começando o seu discurso dizendo, diz a lei, Deuteronômio 5,16, não matarás. Ok? Porque quem matar vai ser condenado. Mas eu vos digo, além disso, ou seja, de que não basta não matar, mas que é preciso não assassinar a paz, os sentimentos, as emoções dos outros com o uso de palavras, de expressões, de comportamentos que as firam, que as machuquem, porque também serão punidos no tribunal divino. E Jesus depois diz da importância da reconciliação. Por quê? Num primeiro momento nós vimos que as palavras ofendem, que as palavras machucam, que as palavras ferem. Tem uma obra do Mitch Albom, intitulada Tenha um pouco de fé, de um rabino. Ele conta o seguinte caso de uma criança que num momento qualquer lá falou uma expressão injuriosa. E o pai observou aquilo, sabiamente não repreendeu o menino diante daquela explosão, daquele uso inadequado da palavra. Sabiamente pegou o seu filho. Venha cá, meu filho. Venha cá, que eu vou mostrar para você o quanto as palavras ofendem. A partir de hoje, eu vou dar para você essa tábua, uma tabuinha, um martelo e um prego. Toda vez que você falar alguma palavra ruim, esse aí mesmo. Toda vez que eu leio ele em 2012, toda vez que você falar alguma palavra ruim, agressiva, intempestuosa, enfim, com agressividade, você vai ter a seguinte tarefa. Você vai pegar e vai bater esse prego nessa madeira, nessa tábua. E o pai deu então essa tábua, a marreta e o prego. E foram passando-se os dias. E passado dias depois dessa conversa, o pai chamou o menino. Traga lá a sua tarefa. Aí o menino trouxe a tábua e mostrou para o pai. E o pai perguntou, como que está essa tábua? Toda estragada, pai. Você tem condições de retificar isso daí? Não. Ela está machucada, ferida. Então aprenda. Cada palavra que você dirija machucando alguém, compara-se a esse prego que você prega no coração das pessoas e vai machucando, ferindo, vai ficar sempre as marcas lá. Você viu a gravidade da sua atitude, meu filho? Nunca mais faça isso, entendeu? Então, é Jesus dizendo que as palavras produzem esses machucados, esses ferimentos que vão minando as existências das pessoas e às vezes provoca até a morte. Uma morte lenta e dolorosa porque a pessoa entra num processo de angústia, por exemplo. Um filho que maltrata o pai e a mãe, xingando-os, maltratando-os. Aquilo são pregos no coração dos pais, que com o tempo eles morrem, como se costuma dizer, de coração partido, de desgosto, de angústia. Então, quando Jesus fala, olha, se você tem alguma pendenga com o teu
semelhante com o teu próximo, não faça a tua oferta não. Essa oferta não vai servir coisíssima nenhuma. Vai, reconcilia-te primeiro, depois você volta para fazer a tua oferta. Aí vai ter valor. Olha só. Porque ele diz, porque em verdade vos digo, conclui, se isso não fizerdes, ou seja, não pagar, não reconciliar com o teu próximo, com aquele que você magoou, feriu, machucou, em verdade vos digo que não sairás de lá até pagar os últimos ceitil. Sairás da onde? A pessoa desencarna, sem ter feito essa reconciliação. E nós estamos vendo a importância, a necessidade, a indispensabilidade da reconciliação. Não nos reconciliamos, a morte nos tangencia nessa situação de conflito, vamos ter que passar maus bocados no umbral. Sim, vamos ter que passar maus bocados no umbral, que vai ser um local de reflexão, uma prisão, uma penitenciária, para que nós comecemos a pagar alguma coisa para depois ser recambiado para uma região melhorzinha aí, depois de passado um tempo no umbral. Então, não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Não sairás do umbral. Pago através do reconhecimento de nossas faltas, porque observe que os que estão no umbral, quando tomam consciência da própria situação, passado um tempo eles vão para um lugar melhor. Vão se preparar e aí retornam para a terra. E Jesus diz, em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Vai voltar através do processo reencarnatório em expiações ou em provações dolorosas, por conta dessas nossas atitudes, e teremos que pagar ceitil por ceitil, ou seja, a lei não vai perdoar um centavo que seja de dívida, porque a lei ela é severa, ela vai exigir, não é como a lei brasileira ou a lei humana, que sempre dá um jeitinho aí, para os poderosos do colarinho branco, para os políticos que conseguem aí tergiversar com o texto da lei e conseguem escapar das malhas da lei, dando o seu jeitinho brasileiro. Aqui, assim, do outro lado, não vai ser desse jeito não, diz Jesus. No mundo vocês podem se livrar das suas faltas através de ótimos advogados, de uma legislação falha, de funcionários corruptos. Mas do outro lado não tem nada disso não. Se você errou, você vai pagar centavo por centavo. Está devendo meio centavo? Está devendo, vai pagar. Ah, mas só meio centavo. Não importa, porque a lei exige de nós uma purificação e ela é severa. Para purificação, ela tem que ser severa e não maleável, flexível, como são as nossas leis e o jeitinho brasileiro que costumamos dar a esses conflitos, a esses nossos problemas. Então, quando Jesus diz, ele diz que não sairás de lá, ou seja, não sairás da vida, daquele corpo, daquela existência cheia de adversidade, até que você pague o último ceitil pago, aí você vai sair da vida. O Joel Machado está perguntando aqui o que é o ceitil, Jorge. É o centavo. Era uma unidade de medida monetária usada na época, que equivale para nós hoje o centavo. Ceitil, centavo. É por isso que eu digo com o pessoal, de vez em quando estou andando na rua, eu acho dinheiro, eu falo, hoje eu achei dinheiro. Quanto foi? 5 centavos. A pessoa fala, mas daí não é dinheiro. 5 centavos, 1 centavo é dinheiro. Eu não sei por que o pessoal tem esse... Agora, se fosse para pagar esse 1 centavo, que nem Jesus está falando, para pagar o último, aí eu duvido se a pessoa não ia dar valor a 1 centavo que fosse, né, Jorge? R$1 se forma através do quê? De centavo em centavo. De centavo em centavo. 10 centavos, você tendo 10 moedas de 10 centavos, você tem o que na mão? R$1. R$1. Então, mostrando que o centavo ele faz parte do padrão monetário. E faz diferença, né? E faz diferença. Às vezes você vai em determinadas localidades, R$10,55. Você vai estar lá com seus R$10, deixe de dar os 55 centavos. Você não vai levar o produto. Eles não vão perdoar. Não estou falando dos órgãos que perdoam. Ah, tá bom, fica por isso. Não, mas tem lugar que não, é R$10,55, é R$10,55. Acabou. Não interessa. Bom, a gente está se aproximando do final do programa. Só uma citação aqui, você falou o pessoal fala sobre descansar. Esse dia eu estava assistindo um filme do Mazzaropi, eu não sei se você já viu. O filme do Mazzaropi chama Jecão, um fofoqueiro no céu. Não, mas assisti o Anel de Formatura e outros também que são lindos. Esse Jecão, um fofoqueiro no céu, ele tem uma temática espírita. Ele aborda muitas coisas do espiritismo, como alguns nomes, né, como desencarnar, reencarnar,
tem até uma reunião espírita lá, passa ele chegando no céu, tem um momento lá que ele até brinca, né? Fala assim, o pessoal fala que quando morre descansa. Eu mesmo, da hora que eu cheguei aqui, eu não sentei um minuto. É a grande verdade. Aí ele fica falando essas coisas, ele trata de uma maneira engraçada, como era a temática dos filmes dele, mas ele insere a pessoa que ainda não conhece no espiritismo e provoca um pouco dessa curiosidade nessa situação aí do descanso, como os santos falam para ele lá no céu. Sim, isso infelizmente não é assim que funciona. Ninguém, depois que morre, vai descansar. Não existe isso. Porque descansar do quê? Se nós fizemos tudo errado. Se nós fizemos tudo errado, vamos descansar do quê? Aí que a luta começa ainda mais árdua. Porque do outro lado, descobrindo que nós fomos omissos, relapsos em muitas coisas aqui de nossa existência, do outro lado não tem descanso, não. Tem muita agitação mesmo, principalmente consciencial. E outra citação, tem uma série que passava na Netflix chamada Lúcifer. E tem um episódio lá que o Lúcifer, no caso lá, ele é o diabo e ele cuida do inferno. Mas aí ele abandonou lá e veio morar aqui na Terra. E morava, acho que lá em Las Vegas. E ele costumava mandar os caras pra lá, pro inferno mesmo, ele não estando lá. E teve um momento que ele foi obrigado a voltar. E ele encontrou um cara que ele tinha mandado pra lá, né? Aí o cara, ele encontrou o cara e falou, você tá me prendendo aqui. Porque vamos supor, se eu mato uma pessoa... se eu for pro inferno lá, pelo menos na série, eu fico revivendo aquele momento eternamente. Tipo, eu matando a pessoa, eu fazendo mal pra alguém, fica revivendo. Você tá me segurando aqui. E eu gostei de um trecho da fala que ele fala assim, não, eu não tô te segurando aqui. Quem tá te segurando aqui é a sua consciência. Analisa seus atos, analisa algumas coisas que você sabe que tem que analisar, e no momento que você analisar, você sai daqui na hora. Então eu não tô te segurando aqui, não vem me culpar das coisas que você fez, não. E eu achei interessante essa fala, é a nossa consciência, como você falou aí na hora da oferenda, que coordena a situação que a gente vai viver a cada dia que passa, né, Jorge? Sem dúvida alguma, essa colocação, essa frase aí extraída desse filme, ela tem um grande viés de verdade, principalmente no que tange a questão espírita que nós estamos abordando, porque, de fato, o que nos prende, o que nos aprisiona, ou nos aprisionará do outro lado da vida, será efetivamente a nossa consciência como um juiz inclemente, inflexível, incorruptível. Não tem jeitinho não, né? Que não vai nos aprovar e nos vai condenar ceitil por ceitil, como disse Jesus aí, até que nós nos reorganizemos mental e emocionalmente falando, através dessa autoanálise, dessa reflexão profunda, para que nós então consigamos desatar essas correntes que nos prendem. Porque somos nós mesmos, diz Leon Denis naquela obra, Problemas do Ser, do Destino e da Dor, que nós somos os arquitetos do nosso próprio destino, do nosso próprio amanhã. Nós próprios somos os que estamos criando grades, prisões ou libertações para nós. Não é Deus que está nos punindo, mas nós já temos a lei inscrita em nosso consciência, conforme responderam para Kardec na questão de 1624, 23, alguma coisa assim do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um. Então não precisa Deus ficar aí como um velhinho de barbas longas com um livro anotando os nossos pecados, não. Nós temos um registro diário, 24 horas, registrando tudo. E quando chegarmos do outro lado da vida, isso é exteriorizado e nós vamos assistir como um filme, dizem os Espíritos, que fizemos de bom e de ruim. E o que fizemos de ruim do outro lado da vida, nos sentindo desnudados, nós nos sentiremos presos, condenados por nós mesmos, pela nossa própria consciência. É verdade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Já respondemos a pergunta do Joel Machado, que perguntou o que era o ceitil. Aqui temos a Maria de Fátima comentando andar sempre vigilante. A Regiane Leso, gratidão meninos por tanto aprendizado, gratidão. Eu vou só lembrar a vocês, né, que nós vamos fazer o sorteio desse livro aqui, ó, Pérolas Devolvidas. Eu anotei aqui 12 nomes, Jorge. E, gente, o Jorge não tá vendo meu papel, tá? O papel tudo lá de cá, o Jorge tá do meu lado, o Jorge tá na minha frente. Eu não consigo olhar no rosto dele, porque tem um negócio aqui que segura a câmera que tá filmando ele. Mas, enfim, são 12 nomes. Eu gostaria que você escolhesse um número de 1 a 12, Jorge, para que a gente contemplasse com esse livro aí, o Pérolas Devolvidas. 9. 9? Olha, Jorge, eu vou até mostrar na câmera aqui para vocês verem que não é maracutaia, hein? Eu vou fazer uma estrelinha aqui, eu vou ver se a câmera vai focar, para vocês verem aqui, ó, número 9, Regiane Leso.
A Regiane Leso vai levar. Olha Aí só. tinha pra baixo a Cássia Guerra, o Rony Apolinário e o Joel Machado. Dá pra ver aí, gente? Dá pra ver, Jorge? Dá, Dá, né? tranquilo. Pra mim tá Regiane perfeito. Leso, número 9. Então leva o livro Pérolas Devolvidas. Você vai gostar muito desse livro, com certeza, e depois você fala pra gente o que você achou. Você tem aí aquele e-mail que a gente coloca no Pinga Fogo, eu não consegui colocar ele aqui hoje. Ah não, tá aqui. Vou deixar ele aqui enquanto a gente encerra o programa. Você manda o seu nome, seu endereço postal, tudo certinho, e a gente vai encaminhar para o Sidney e ele vai enviar o livro para você, tá bom, Regiane? Eu já agradeço aqui a Maria de Fátima Martim, a Lucilene Moura, a Paula Francini, o Marcelo Stu, a Maria José Vilas Boas, Rosane Barreto, Roseli Marques, Tiese Lopes, Regiane Leso, a Cássia Guerra, o Rony Apolinário e o Joel Machado. E convido vocês que durante o dia aí acompanhem a programação da Rádio SEAC em www.radioseac.com.br. Mais um aviso, a semana que vem falaremos dos versículos de 27 a 32 do capítulo 5 de Mateus, ainda dentro da temática A Nova Lei comparada à Antiga. E agora eu deixo o Jorge à vontade para o encerramento do nosso programa de hoje. Hoje, dia 16 de março de 2022. Jorge, fica à vontade. Meus amigos, minhas amigas, obrigado, sinceramente falando, pelo carinho da sua participação, da sua audiência, da sua presença, mesmo à distância, próximo de nossos corações. Rogo a Jesus que abençoe a todos vocês com muita paz, serenidade, ânimo, saúde, sucesso e prosperidade. A você, a família e a todos. Se cuidem, não se deixem abater, tudo passa, com exceção do amor de Deus. Porque no final, na medida que nós resistirmos à tentação de desistirmos da luta por conta de estar difícil, quando resistirmos a essa tentação e não desistirmos, podemos dizer: no final, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Um abraço, um beijo a todos vocês, muita paz e fiquem com Deus. Até uma próxima.